E olha, gente, o Brasil vive, segundo os especialistas, uma epidemia de vício em apostas online. São 2 milhões de brasileiros viciados. E agora uma pesquisa mostrou qual é o perfil desses apostadores, dando dimensão maior ainda ao problema. Muita gente diz o quê? Que joga por diversão, mas não é a realidade. 65% dos apostadores esperam ganhar dinheiro. Apenas 20% jogam por entretenimento, lazer, né? E quase 66% dos entrevistados dizem que não têm dinheiro guardado e usam um salário para fazer as apostas. Homens com ensino médio e renda de até 5 salários mínimos compõem o grupo que mais aposta. E a maioria joga, sabe o quê? Escondido da família. Isso mesmo. A pesquisa foi realizada pela empresa Futura Inteligência. Mas não são só os homens que têm problemas com jogos online, não. Vem cá, a gente recebe aqui no estúdio a Cláudia e ela vai contar pra gente a história dela, como é que ela se envolveu com essa história desses jogos online. A gente também recebe aqui a Dani Sampaio, que ela é psicóloga, também vai falar pra gente de que maneira, né, que a pessoa começa entrando e como que isso cresce numa proporção muito rápida. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. Cláudia, conta pra gente, quando você começou a jogar, foi com qual intenção? Pura curiosidade, porque eu não gostava de jogos nenhum. E essa curiosidade foi aumentando à medida que eu fui ganhando. Então, você vai ganhando, hoje você ganha 3, amanhã 2, e você acaba, quando você vê, você já está num nível ali que você já começa a não mais ganhar, só perder. Mas ali você vai naquela esperança que você vai recuperar aquele que você perdeu. Nessa pesquisa, né, a gente até abriu falando que as pessoas falam, eu jogo por diversão. Mas, na verdade, a gente acabou de apresentar esse dado, 65% dos apostadores têm a intenção de ganhar dinheiro. A intenção é de ganhar, por mais que você saiba que não vai ganhar. Você pode ganhar ali na hora, mas daí a pouco ele começa a tirar, mas você já está tão envolvido que se você não tem o dinheiro no Pix para jogar, você já começa a mentir, que foi o meu caso. Eu sempre fui uma pessoa muito certa com minhas coisas. Eu comecei a mentir para conseguir o dinheiro no Pix. Quer dizer, essa pesquisa mostra que a maioria joga escondido da família. Você também chegou a esse ponto? Eu me separei, eu saí da casa da minha companheira, porque eu queria privacidade, eu já queria ficar sozinha no meu canto. Eu trabalhava de carteira assinada, então o meu pagamento ia para a poupança. E eu, nos 3 dias de folga, eu trabalho com o meu carro, eu faço frete. O dinheiro do frete que eu recebia no Pix, eu já não contava para despesa nenhuma, era só para o jogo. Aí, muitas das vezes, eu jogando à noite sozinha dentro de casa, e ali só ganhando. Mas eu não sacava, não jogava para a poupança, porque eu queria jogar. Eu esquecia de comer, quando eu lembrava de tomar banho, já era 1h da manhã e eu tinha que acordar às 3h30 para trabalhar. Isso com quanto tempo jogando, Cláudia? Menina, eu joguei, em média, aí, uns 7 meses direto. Dani, 7 meses jogando. É um vício muito rápido, né, para chegar nesse ponto. A gente já falou até sobre isso aqui. Por exemplo, uma pessoa, quando ela começa a usar uma droga, ela leva um tempo maior para que a vida dela, para que ela, né, chegue no fundo do poço. Com 7 meses, ela chegou no fundo do poço. Por que é tão ágil assim? Interessante a gente parar para pensar que ele é feito para viciar. Primeiro, porque a gente tem alguns ganhos, e aí você quer ganhar mais. Se você parar para reparar as cores, tem gente que conta que gosta de ficar vendo, né, tem um mais famoso aí que fica vendo caindo, assim, e aí quando você ganha, faz pisca e acende. Enfim, interessante, Beta, também, que eles costumam, não sei como é que era no seu caso, mas eu já vi no consultório que eles têm grupo no WhatsApp de quem joga, né? Eles fazem um grupo deles lá. E aí, todas as vezes que eles ganham, eles tiram print, filma a tela e posta lá nesse grupo. E aí,
é uma sensação de prazer tão grande você conseguir estar numa posição onde você está mostrando para outras pessoas que você ganhou, que você conquistou. Então, veja como isso fala também da gente, da nossa vulnerabilidade. Às vezes, é um local em que eu consigo mostrar para outras pessoas que eu consigo alguma coisa. E aí, eu não mostro, por vezes, as minhas perdas. Eu vou mostrar o que eu ganhei. E aí, esse grupo, né, esse paciente que eu atendi, ele mostrava que no grupo de WhatsApp era só isso. Era pessoas mandando o tempo todo print de ganhei tanto. E aí você vai ficando estimulado com aquilo ali. Então, é muito estimulante mesmo, é muito viciante. Você quer aquilo ali, você quer mais, muito mais, né? Quanto que você ganhou na primeira vez que você jogou? Primeira vez eu ganhei 3.200 à noite. No outro dia cedo eu fiz a entrega do café na Isso te empresa. encheu os olhos? Um pouco. No outro dia eu ganhei 2.200, 5 e pouca da manhã. Fiz a entrega do café na empresa lá e ganhei mais 2.200. Aí dali foi vindo 600, 800. Muitas das vezes eu sacava, mas alguns jogos eu não sabia como sacar, porque eu não entendia bem. O meu enteado, então minha sobrinha, ia lá em casa e fazia o saque para mim. Mas até eles deslocarem até onde eu estava, eles falavam, não joga mais. Eu queria, até ele chegar, eu vou ganhar mais. Mas quando eles chegavam, eu já tinha perdido aquele que eu falei para eles, mais da metade. Qual que era a sua intenção com esse dinheiro que você começou a ganhar de imediato, né? No primeiro mês, primeiro dia 3.200, segundo dia 2 e pouco, no outro dia 800. Qual que era a sua intenção? Era fazer uma reserva ou era pagar contas? É tão complicado que eu não tinha intenção nenhuma. O meu pagamento da empresa caía na poupança. Então, esse eu sabia que eu tinha para minhas despesas do dia a dia, né? Porque eu sou muito certa com as minhas coisas. Já o do Pix, dos meus fretes, eu falo, esse é para me brincar mesmo, né? Só uma reservinha para me brincar. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, pelo menos eu me diverti. Só que eu comecei a me isolar. Eu não queria, igual ela falou do grupo, não queria que ninguém soubesse, nem que eu ganhei, nem que eu perdi. Porque, na verdade, eu tinha vergonha, até de falar que eu estava jogando. Eu tinha vergonha, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Foi o ponto que eu vi que eu estava entrando numa depressão, porque amanhã eu tenho frete, vai entrar tanto, tal, já está marcado, eu sei que eu vou jogar e vou perder. Então, é um tanque de gasolina que eu estou jogando fora, é 2 pneus novos que eu estou jogando fora. Vamos ler aqui alguns comentários que chegaram para a gente, então, sobre esse assunto. Boa tarde, Roberta. Minha esposa está viciada nesse jogo. Ela joga escondido no celular dela. O que eu faço? Também tem outro comentário do Carlos Augusto, de Jacaraípe, falando que perdeu mais de 20 mil reais nesse vício. A pergunta, qual é a melhor forma para sair disso? Que bom que ele está pedindo ajuda, né, Dani? Isso é importante, né? A pessoa reconhecer, porque tem muita gente que fala, não estou viciado. Daqui a pouquinho a Dani fala aí então pra gente. Boa tarde, Roberta, me chamo Vivian, eu jogo há 2 meses. Coloquei 10 reais no jogo, recebi uma boa quantia, 80 reais. Mas no início eu colocava outra quantia para jogar, eu perdia, ficava muito nervosa e eu desinstalei. O Samuel de Jacaraípe fala, meu primo é muito viciado nesse jogo, vendeu o carro, perdeu tudo, pegou o dinheiro com a agiota e saiu corrido e agora está em depressão, passando por tratamento. Você também chegou a esse ponto de depressão? A minha depressão não foi por estar perdendo, né? Porque eu falei, eu sempre tive um controle. A minha depressão foi não querer mais sair, não querer mais estar com os amigos, coisas que eu sempre fiz. Era de querer, entrou um dinheiro no Pix, eu comprar 2 latas de cerveja e correr para dentro de casa, ir lá, me fechar e não querer falar com ninguém. Você se isolou? Me isolei. Aí a minha companheira, vamos para a praia levar a Manuzinha, que é a netinha dela que a gente cria. Aí eu falava, não estou com vontade, eu quero ficar em casa, eu não estou afim de ficar sozinha. Então, aquilo era do trabalho para dentro de casa. Eu não queria. Se eu não tivesse dinheiro no Pix, eu ia lá, batia papo com meus amigos, até esperar as pessoas que são usuários de droga, eles precisam do dinheiro para comprar droga. Então, eles ficavam procurando quem tinha dinheiro para passar no Pix. Eu ficava ali esperando. Quando eu conseguia uma certa quantia, eu já não queria ficar mais ali tomando cerveja e batendo papo. Eu já queria correr para dentro de casa. Eu já pegava cerveja e me isolava dentro de casa e ali eu ficava sozinha. Foi um ponto que eu pensei, não, isso aí está errado. Eu vou acabar mexendo na poupança, que eu já estava começando a mexer na minha poupança, para pagar amigos que eu pedia emprestado no Pix à noite. Como eu sou uma pessoa de confiança, eles emprestavam. Aí eu falava, me manda 90 aí, amanhã eu deposito 100. Eu vou ali na lotérica e deposito se não entrar no Pix. Porque se entrasse no Pix, eu não ia mandar, eu ia jogar. Aí ligava minha companheira, nega, me manda tanto. Ela mandava. Aí eu ia no outro dia depositar. Às vezes eu pegava 90 com um, 90 com outro. Vamos botar aí 4 pessoas, 360. No outro dia eu ia lá depositar 400. Aí tirava da poupança. Eu falei, não, aqui é sagrado, eu não posso mexer, porque eu tenho um carro, depende, eu trabalho com o meu carro, eu dependo de ter uma reserva para, né, um pneu, uma manutenção. Então, aquilo ali já começou a me bater aquela coisa ruim.
Aí foi um dia, eu mandei uma mensagem para minha companheira e falei, nega, eu preciso conversar uma coisa muito séria com você. Aí ela, curiosa demais, foi lá em casa. Aí eu falei, senta, está acontecendo isso, isso, isso. Aí ela falou, eu já imaginava, que lá em casa você já estava um pouco afastada de mim, da Manu, você ficava no cantinho isolada, só no telefone jogando. Então, eu já imaginava. Aí eu fui, contei, expliquei para ela tudo, ó, tá assim, assado, e eu estou sentindo que eu estou entrando na depressão. Aí ela falou, vamos ver o que a gente pode fazer para você sair disso. Aí, dali, eu comecei a botar na minha cabeça, é só não ter dinheiro no Pix. Essa é uma das consequências, né, Dani? A gente está vendo aqui, tem uma mãe também, está falando que o filho está jurado de morte. Ele está viciado, está bem envolvido e até se envolveu com a agiota. Olha quantas consequências. A depressão, né? O próprio vício em si da pessoa querer se alimentar o tempo todo. Quantas coisas isso pode trazer de consequências ruins. Eu até fiquei pensando na hora que eu vi a pesquisa falando de entretenimento, né? E eu fiquei me perguntando assim, porque entretenimento normalmente é diversão, né? E aí você, às vezes pode ser uma diversão tão momentânea, assim, sabe? Uma diversão que dura minutos, né? Você ganhou um pouquinho e aí de repente aquilo ali é uma diversão. E aí depois você fica mal um tempão ainda, né? Tem a possibilidade de desencadear a depressão e tem a possibilidade também, Beta, de desencadear a compulsão. Né? Porque você fica literalmente compulsivo com aquilo ali. E é interessante a gente fazer a seguinte analogia. Vamos imaginar a compulsão por comida. Muitas vezes a gente sabe que a gente está comendo mais que deveria, a gente sabe o que fazer para parar, eu sei o que fazer, eu sei que eu preciso parar, mas eu não consigo. E aí, quando chega nessa área do eu não consigo, aí a gente precisa ligar o alerta de pedir ajuda. Por quê? Porque é uma frustração, porque quando a gente começa a comer demais, quando a gente começa a jogar demais, a gente tem a percepção de que eu paro a hora que eu quiser. Que é a mesma coisa com a droga, é exatamente a mesma coisa. E não, eu estou comendo só hoje, amanhã eu começo uma dieta. E aí você vê que você não consegue, de repente, sair daquilo. E o jogo, a mesma coisa. Não, estou jogando aqui hoje, amanhã eu paro com isso. E aí, quando você se der conta de que você não está conseguindo parar, e, novamente, eu vou dizer, me chama a atenção quando a pesquisa traz entretenimento, porque não deveria ser uma forma de entretenimento, porque entretenimento é se divertir, aí a diversão é perder, sabe? É perder, aí ganha uma vez e perde. Que entretenimento é esse, né? Então, a gente precisa começar a se questionar para perceber que lugar é esse que a gente está ocupando para a gente tentar sair dele. Eu percebo dois perfis de pessoas que jogam e que estão relatando aqui para a gente. Tem aquele que se reconhece, que é o caso do Luiz Fernando, ele está aqui falando, eu sou viciado também, como eu faço para me livrar? Eu li um outro comentário anteriormente de uma pessoa também pedindo ajuda. E tem comentários de mães, por exemplo, que estão aqui desesperadas, falando, o que eu faço? Meu filho, ele é jovem, ele é adolescente e está viciado nisso. Ou seja, certamente é uma pessoa que ainda não se reconheceu. Vamos falar, então, primeiro para quem se reconhece, Dani. Para quem se reconhece, os dois lados, claro, é difícil, mas assim, a gente precisa partir do princípio que vai ser difícil. Por conta dessas coisas que a gente falou. Eu sei que eu preciso sair, mas o que eu preciso fazer agora? Então, pedir ajuda, conversar com, como bem disse, né? Companheira, seu companheiro, sua mãe, alguém que você tenha muita confiança, buscar ajuda profissional se você conseguir. Dificilmente vai conseguir sozinho, porque é um vício. Não é assim, tem gente que fala assim, faz porque quer, isso aí é aquilo, uma coisa ou outra, mas não, mexe na área do cérebro mesmo. Então, assim, dificilmente vai falar assim, não, você acha que conseguiu sozinha, mas é muito difícil. Assim, a gente tem um caso em 1 milhão. Normalmente, a pessoa precisa se colocar numa posição de que eu preciso de ajuda. Desinstalar é o primeiro passo? Tem que desinstalar? É igual comida, Beta, sabe? Assim, ó, eu como muito doce, mas se não tiver, eu não como. Eu vou fazer o quê? Se não tiver dentro de casa, eu vou fazer o quê? Eu não tenho tempo de ir pra rua. Você desinstalou o seu? Não adianta. Eu já desinstalei umas 300 vezes. Quando eu estava dentro de casa sozinha, tomando uma cerveja, eu já corria lá e procurava aquele de novo para ver se eu achava um bônus, quando eu não tinha dinheiro no Pix. E eu cheguei a um ponto de me comparar com uma amiga que era usuária de pedra. Quando ela conseguiu o dinheiro para usar a droga, ela sentia dor de barriga. A gente saía do trabalho, que a gente trabalhava juntas na época, ela ia passando mal até em casa, com dor de barriga. Eu, quando entrava um dinheiro no Pix, eu ia passando mal até em casa com dor de barriga. Aquela sensação assim, hoje eu tenho para jogar. Sabendo que eu não ia ganhar, que não é a ambição no dinheiro, mas é o maldito de um vício desgraçado que você quer ficar ali vendo aquilo. Eu comecei com entretenimento, como você falou. Para mim era um entretenimento, mas depois eu percebi que estava se tornando uma doença. Que estava já virando uma depressão, que eu já estava focada naquilo, de às vezes, eu estava de folga do meu trabalho fixo, eu não vou fazer um frete para você amanhã, porque eu tenho um probleminha aqui, aconteceu um problema. Não, eu ia para dentro de casa jogar. Eu esqueci. Você negava trabalho
nas minhas folgas, né? Porque eu tinha um fixo de alimentação nos presídios e 3 dias de folga o meu particular aqui no meu carro. Então, às vezes, eu deixava de fazer. No trabalho, não. Sempre fui muito exemplar no meu trabalho. Mas no meu ganha-pão por fora ali, eu já estava deixando de fazer porque eu tinha um dinheiro no Pix e eu vou jogar. Muitas vezes eu cheguei a ganhar muito, ali de chegar a R$1.000 até umas 9 horas da noite, mas eu não sacar. Vou brincar até ver onde vai. Ali o dia quase amanhecia, quase na hora de eu ir trabalhar, eu estava jogando. Aí ia tomar um banho sem me alimentar para ir trabalhar. Olha só, escuta aqui, tem mais histórias chegando. Boa tarde, Alberto, eu perdi R$5.000 nesse jogo do Tigrinho. Era toda a economia que eu tinha no Pix. A outra mãe está falando, meu filho também é viciado, me ajuda. Tem outra que falando, eu tenho um filho que está viciado em jogos, não sei mais o que fazer. Ele tem 22 anos, está devendo muita gente, devendo mais de R$7.000 por causa desses jogos. Tem outra pessoa falando, eu também jogo, perco, fico louco e depois falo que eu vou parar e continuo jogando. Hoje a minha água está cortada e tem 15 dias. É isso? É bom, entendi isso. Olha, tem uma pessoa aqui falando que conhece um cara que perdeu casas, carros, e infelizmente perdeu até notícias, né? Perdeu a pessoa de vista, não sabe da notícia da pessoa. Enfim, Dani, para as pessoas então que não têm essa consciência ainda, quem está de fora, tem como ajudar? Tem, mas tem que ter paciência. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ali conversar de primeira e já vou conseguir um resultado e a pessoa vai me ouvir. E não é. Como a gente está falando de vício, a gente está falando de algo sério, a gente está falando de, como eu bem disse, assim, de parte do cérebro que pode estar ali comprometida. Então, que a gente converse com paciência, sem julgamentos. E, Beta, por vezes, isso fala também de um campo de fuga. Então, assim, às vezes tem alguma área da minha vida que eu quero fugir, que eu não estou dando conta, então eu fico submerso numa outra coisa aqui para esquecer outros problemas. Só que olha quantos problemas você relatou aí que pode surgir a partir disso, né? Com certeza. Dani, obrigada pela sua participação com a gente, trazendo esse alerta. E a sua história, Cláudio, que bom que você está aqui fazendo, né? Abrindo os olhos de quem está em casa, mostrando aonde que a pessoa pode acabar chegando nessa situação que ela falou que começou a contar mentira, começou a negar trabalho, por conta desse jogo que ela mesma disse que é maldito. Palavras da Cláudia, tá? Obrigada, boa tarde, gente. Eu que agradeço.